Olá, pessoal, tudo bem? Semana nova, última semana, agora do mês de agosto. Hoje é dia 24, o ano 2026. Vamos ao decreto do Arcanjo Miguel. Amanhã, como faremos duas lives, né? Uma aberta e a outra para os membros, hoje resolvemos fazer a transmissão de forma gravada. Pois segunda e terça são dias que são bastante intensos de agenda e felizmente nós já voltamos ao trabalho, né? Então eu convido a todos e a todas para que juntos façamos esta proteção do Arcanjo Miguel. Vamos? Decreto de proteção e tubo de luz azul do Arcanjo Miguel. Neste momento, me conecto às altas frequências da energia crística do Arcanjo Miguel para a proteção e justiça divinas. Espadas erguidas do Arcanjo Miguel, espadas erguidas do Arcanjo Miguel, espadas erguidas do Arcanjo Miguel. Espadas erguidas do Arcanjo Miguel, espadas erguidas do Arcanjo Miguel, espadas erguidas do Arcanjo Miguel, espadas erguidas do Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel à frente a desbravar, Arcanjo Miguel atrás a me guardar, Arcanjo Miguel à direita a me acompanhar, Arcanjo Miguel à esquerda a me proteger, Arcanjo Miguel abaixo a me sustentar, Arcanjo Miguel acima a me conectar, Arcanjo Miguel dentro do meu coração a me iluminar, Arcanjo Miguel, cubra-me com o seu manto da invisibilidade e com as suas asas proteja-me. Com a sua espada flamejante de luz, amor e justiça, corte todas as conexões que não estão de acordo com a minha luz e origem divina. Arcanjo Miguel, construa o tubo de luz azul em todo o meu entorno, para que eu e todo o coletivo perto de mim estejamos protegidos. Arcanjo Miguel, me unifico nesse momento na luz de sua proteção divina celestial, em qualquer tempo e dimensão que eu esteja. Arcanjo Miguel, remova todos os chips, implantes, artefatos ou equipamentos, cortando e eliminando os contratos, pactos, acordos e trabalhos de energia negativa que não fazem parte da minha luz e origem divina, removendo todas as más influências que estejam ativadas nesse momento no campo quântico, dificultando a ascensão tanto a minha como a do coletivo do planeta Chan. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel. Está feito, está feito, está feito. Protegido está. Gratidão, Arcanjo Miguel, gratidão, egrégora de luz, egrégora de Miguel. Agora eu vou fazer o decreto de proteção divina. Vamos. Em nome da minha divina presença e da fonte criadora, decreto que toda maldade do inimigo seja afastada de mim agora. Que a proteção energética esteja acionada em todo o meu entorno. Ao passar por todo o caminho, portas e janelas, entradas e saídas estejam seladas com a proteção divina. Que uma névoa obscureça a visão do inimigo que de mim se aproximar, com objetivos negativos, tornando-me inacessível e invisível a todo o mal que venha dele em minha direção. Que a justiça divina prevaleça. Está feito, está feito, está feito, selado e protegido está. Gratidão. Eu sei que vocês estavam esperando fazer 3 vezes, mas foi solicitado pelos mentores que eu fizesse mais pausado, uma única vez, orientando a todos que possam fazer 3 vezes seguidas, tá
bom? Hoje, segunda-feira, é dia de envio do Reiki à distância oficial do nosso grupo. Também, então, há uma orientação que não façamos. Eu fiquei devendo o Reiki à distância ontem, de forma gravada. Eu não ia entrar para fazer a transmissão, mas para o domingo que vem eu vou soltar ele gravado, só o Reiki, tá bom? Pode ser que seja o Arcanjo Miguel, Proteção Divina, e o Reiki 3 minutos sem transmissão, tá bom? Então agora nós vamos ler a transmissão do nosso mestre da encarnação, meu, né? Pode ser que seja de algumas outras pessoas também, mas o mestre Elmória veio hoje cedo aqui, eu fazendo uma mesa estelar quântica para mim, para abrir os trabalhos da semana. E antes de eu começar a fazer os atendimentos, porque hoje eu fiz atendimentos aqui, eu solicitei não, o mestre Elmória veio e passou como que nós vamos fazer amanhã. Ele mesmo vai explicar para vocês, através da transmissão, claro, como que serão feitos os trabalhos do segundo semestre, que começam no último final de semana de setembro. Você pode se programar em setembro, ou outubro, ou novembro, ou dezembro, que também terá. Eu estava um pouquinho em dúvida de algumas coisas, ele esclareceu de forma brilhante e nos sugeriu que preparássemos um novo espaço, que é um pouco maior que este, com os símbolos de frequência, né? Arcanjo Miguel, cubo de Metatron, de alguma forma também ter naquele espaço, coisa que ainda não deu tempo de ver. Então hoje eu fiquei focada nisso e vocês não vão acreditar. Tinha sumido esta bandeira aqui do Arcanjo Miguel de compra. Eu procurei muitas vezes, não encontrei. E hoje eu encontrei. Aí eu comprei e acabou. Não tem mais, senão eu indicaria para vocês. Mas vamos lá, toda essa introdução para explicar algumas coisas aqui, no sentido de estamos organizando com toda calma, não há necessidade de correria, para que a partir do dia 1º de setembro, a Chama Azul Limitada, Márcia Caria, cursos e terapias que são atendidas pela Chama Azul, tem um valor, tem emissão de nota fiscal, será tudo no outro espaço, e os atendimentos para a Fraternidade Viva, essas transmissões e aulas da Fraternidade Viva, será aqui. Aqui já está com a minha energia há 3 anos, né? 3 anos. Lá ainda precisa ancorar mais energia. Mas já vi, já gravou, o tubo de luz azul saiu assim na minha pele, mas ainda precisa fazer muito ajuste lá. Agora, mestre Elmória Khan nos transmitiu aqui a mensagem. Vamos? Ao coletivo. Em nome do coletivo de mestres ascensionados, que são muito, além de 7 ou 12 responsáveis, são milhares de mestres, como vocês o serão no futuro, quando ascensionarão e comporão um grande coletivo do todo. E eu venho em nome deste coletivo, para ajudar alguns grupos que estão na superfície. Nós nos subdividimos como se fôssemos grupos variados de atendimentos a vocês. Um foco
naquela matéria específica que você mais precisa. Falaremos então do grupo coletivo de 7 raios solares principais, que vocês mais falam aqui nesta egrégora. Vocês são direcionados quando estão fazendo uma programação de sua próxima reencarnação no mundo espiritual, vendo quais são os desafios maiores que vocês precisam de suporte de algum mestre. Há um significado, um propósito e um objetivo de cada um dos raios solares principais. O raio azul, aqui eu estou como responsável no momento, é o raio da fé, da força e da proteção, da verdade também da justiça. Para quem já tem essas qualidades ou virtudes bem desenvolvidas, adquiridas pelo espírito, pode ser que tenha influência do raio 1, porém, se a sua próxima encarnação estiver no planejamento, desafios com a sua saúde, então é provável que você nasça com aspectos do raio solar verde esmeralda do mestre Hilarion, que trata da saúde. Existe todo um grupo junto com ele, não é só ele. E todos nós trabalhamos em conjunto com todos os raios. Não é, parênteses da Márcia, não é porque é verde que é só o verde. Não, os mestres são unidos, né? Nós que temos essa mentalidade de subdivisão. Aí o mestre Almora continua falando assim: todos os mestres continuam ascensionando, como foi o caso do mestre Paulo Veneziano. Na década de 1960, ele ascensionou. Ele era o Chohan do raio rosa, do amor incondicional divino. E, em seu lugar, a mestra ascensionada, Rovena, subiu para Chohan do terceiro raio rosa, do amor divino e incondicional. Como vocês, na superfície do planeta Terra, ascensionarão e adquirirão mais virtudes e um maior campo de atuação ao infinito, pois perfeito é somente o Criador, a fonte criadora, ou Deus, a nomenclatura que mais lhe ressoar, que cria incessantemente mundos, galáxias, planetas, estrelas, sóis, tecidos de luz e de matéria escura que comporá o potencial do ambiente da criação. Estamos todos acompanhando-os, nós, e os inspirando em suas jornadas evolutivas, sabendo que neste momento vários pequenos grupos conseguem avançar, mas outros não, pois se distraem com facilidade ou se veem diante de grandes desafios individuais com sua saúde ou de seus familiares e desafios coletivos, kármicos, esquecendo-se muitas vezes que este momento é o momento que tudo vem à tona, de positivo e de negativo, de luz e de sombra que há em você, para transformação, transmutação, evolução, ascensão. Vocês são consciências que podem se expandir para que saiam das dores humanas, físicas
e dos apegos à matéria. Por isso, a coragem e a força são muito necessárias. Esta que é a egrégora da chama azul, que vibra na frequência da cor azul, do raio 1, para que tenha fé inabalável para entregar ao mundo a sua missão. Elmória, eu sou. Gratidão, Mestre Elmória, e é a mais pura verdade. Esta empresa chama-se Chama Azul Limitada, Márcia Caria. Foi mesmo em homenagem ao Arcanjo Miguel e ao Mestre Elmória por tabela, porque eu não sabia quem era ele, perdão, mestre, pois eu não tinha esse conhecimento da grande fraternidade branca, que trata-se de humanos como nós, que viveram aqui como nós estamos vivendo neste planeta e que por um trabalho espiritual, energético, de se superar e conseguir passar pelo desafio do apego à matéria, do medo que há, né? Pelo instinto de sobrevivência, então tem aí alguma explicação, mas quando você expande a consciência para uma quinta dimensão, porque de quarta dimensão nós já somos, mas às vezes a pessoa está tão apegada à matéria. O que é ser apegado à matéria, Márcia? É gostar muito de dinheiro, muito dos bens materiais, a ponto de você ter aquele ciúme possessivo que não deixa ninguém, nem sequer olhar, tocar naquele objeto, naquela pessoa, ou nem conversar com a pessoa. Aí você desencarna, ao invés de voltar para a pátria espiritual, né, o mundo espiritual ao qual nós pertencemos, fica pegado à matéria aqui e fica por aqui. Então, apesar de ser de quarta dimensão, continua como, aí já num corpo de quarta dimensão, uma consciência de terceira. É invertido, né? Fica invertido. Aqui nós estamos tentando ficar em corpo de terceira, ascensionando para quinta, na consciência, não físico. E tem muitas pessoas que confundem muito isso, dizendo que você tem mais que fazer muita coisa da terceira, mesmo porque você não vai para a quinta encarnado. O corpo físico permanecerá em terceira, mas a consciência vai para a quinta. E para que o corpo fique mais sutil em terceira, a alimentação é mais sutil, mas sem esquecer do acompanhamento da ciência, ok? Mas a alimentação muda, os hábitos mudam, a importância que você dava, aquele apego, aquele carro que ninguém podia encostar, nem nada, você olha, você fala assim, é só um carro. Eu, Márcia Caria, né? Sempre fui muito, mas muito ligada com carro. Sempre gostei de carro. E já contei isso aqui. Em 2016 eu fiz um desafio, já tentando entrar nessa coisa de expansão de consciência. Já estava desperta, né? Já tinha despertado no ano 2000 e alguma coisa, em 1, 2, mas ainda com muito medo. Mas quando foi 2014, 15, 16, ficou forte isso em mim. A alimentação mudou, o hábito mudou, um monte de coisa mudou. E em 2016, então, eu me propus: o que eu não vivo sem? O que eu choraria se ficasse sem? Porque se eu desencarnar, eu vou ficar sem. Então, eu preciso trabalhar esse desapego desde já. Eu não estava com ameaça de morte, não estava não. Mas eu fiz esse exercício e falei, carro, automóvel, vendi.
Primeiro porque eu estava com dívidas de financiamento, sabe quando você entra no financiamento e financeiramente você quebra? E não foi entre aspas, não, eu quebrei mesmo por causa de muitas decisões erradas, emocionalmente falando, de relacionamento. Eu entrei em dívida, fiquei com meu CPF prejudicado, estava com uma parcela de financiamento altíssima e resolvi então unir o útil ao agradável e ao necessário e vendi o carro. Eu tive síndrome de abstinência, eu tive nervosismo, eu tive crise de choro, até a hora que alguma coisa aconteceu que eu comecei a ver o outro lado bom da história. Eu não tinha mais cãibra de tanto dirigir, não precisava pagar mais IPVA, seguro, combustível, estacionamento, não precisava ficar estressado onde eu vou estacionar. Em 2016, os aplicativos, né, de carro, sim, Uber, já existiam, então era fácil me locomover e ao final do mês, quando na ponta do lápis, era uma economia danada. Voltei a usar metrô, ônibus, voltei a aprender a dar valor àquele tempo de ficar em meditação. A meditação não, de olho fechado, lendo alguma coisa, ouvindo uma música tranquila, sem estresse. Então eu saí de uma frequência do apego à matéria a uma liberdade. Claro que eu continuo gostando de carro. Quando eu preciso mesmo, pego emprestado o carro da minha mãe. Não é meu, mas tá tudo certo. O dia que eu entendi que aquele apego, que era um desespero, no passo 2 havia uma libertação e uma liberdade muito maior. Nossa, eu fiquei muito, mas muito mais forte espiritualmente falando. Felizmente, como eu trabalhei bastante, eu sou de trabalhar mesmo desde sempre, eu sempre trabalhei muito. é, eu consegui quitar as dívidas lá e, né, reaver o meu nome, meu CPF, que era importante isso para mim. E hoje, trabalhando bastante, continuo trabalhando. Um dia, quem sabe, será? Eu compre um carro, mas só se precisar, só se houver algum motivo muito forte. Porque já não tem mais aquele desespero de ninguém pode encostar, eu não empresto para ninguém. Nossa, o cara arriscou, você fica nervoso. Ia no trânsito, parecia uma doida dirigindo, porque eu dirigia muito, muito mesmo. Enfim, há uma libertação. Este apego à matéria nos prende à terceira dimensão. E aí, quando eu descobri que o mestre Almória era o meu mestre da encarnação, exatamente pela minha falta de fé, Arcanjo Miguel falou disso. A dispensação que foi dada espiritualmente de aparecer o tubo, né? Vamos colocar o tubo mais azulzinho, azul, 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 mais cilíndrico, mais definido, né? Ah, foi para que eu olhasse toda vez que eu estivesse atendendo, dando uma aula, fazendo uma live, que eu soubesse que ele está aqui. E só que ele falou assim: e quando sumir o tubo, eu não estarei? A sua fé depende de você ver? Já contei essa história, mas eu falei: não, imagina, que isso? Não vai, não, minha fé não vai esmorecer. Aí ele fez assim, uhum. Aí eu falei, mas por favor, deixa o tubo, porque para mim é importante, talvez para algumas pessoas como eu, que estão encarnadas e necessitam ainda ver para crer, quando na verdade precisa crer para ver. Mas nós vamos evoluir e vai chegar o momento que você pode tirar o tubo. Eu falei com dor no coração, mas todo dia eu rezo para que eu ligue a câmera e visualize.
né? Então, o desafio para mim no novo espaço é conseguir visualizar o mesmo tubo que eu vejo aqui lá, porque não aparece ainda dessa forma, mas eu já vi que aparece. Aparece, se eu colocar a mão e ficar segurando, segurando, começa a aparecer as faixinhas assim, mas quando eu tiro ele fica liso. E aí ele mesmo, o Arcanjo Miguel e o Mestre Elmória falaram, o Arcanjo Miguel já tinha falado antes, é a sua fé que vai manifestar o tubo visível nesta outra sala. Agora, a Mestre Elmória falou assim, com tubo ou sem tubo você vai para lá. Desde quando alguém precisa de um tubo para trabalhar? O Arcanjo Miguel tá com você aqui, eu tô com você, tá todo mundo com você. É, mas é o que eu queria. Então, é uma coisa meio infantil da minha parte, mas eu entendo que sempre é bom, né? Quando a gente pode visualizar, porque não é truque de câmera nem de aparelhagem. Muitas pessoas já vieram aqui e chegam, entram e falam assim, ó, nossa, que sala pequena. Eu pensei que fosse maior. Falei, porque a câmera ela estica, né, a parede. Aí falam assim, é mesmo, não tem aparelhagem aqui de luz, assim, sabe? Não tem nada aqui, não tem mesmo. Aí eu falo, mas enquanto tá batendo sol aqui, o tubo não aparece, porque ele depende de fatores externos também, né? Mas eu pedi para o mestre Amória, e aí ele falou assim, a partir do dia 1º de setembro é importante que você esteja lá com os mesmos símbolos que tem aqui. E foi aí que eu fui procurar e achei, comprei. Aí eu procurei o cubo de Metatron, achei um modelo. Espero que chegue, sabe? Assim, espero que chegue do jeito que tá ali na loja, né? É bem legal. E então, veja bem, porque são duas proteções importantes para mim. O cubo de Metatron, né? Para mim, para nós aqui, que a gente sempre faz a proteção, né? Do Merkaba e do Arcanjo Miguel. E trazendo sempre no coração Mestre Jesus, Mãe Maria, todos os mestres ascensionados, que eles estariam dentro dos mestres ascensionados, mas a Mãe Maria é uma arcangelina, arcangélica, é a natureza dela. Então, nos anjos e arcanjos, quando nós falamos anjos e arcanjos, vem todos, porque também não tem só Arcanjo Miguel, e também não tem só 12, não tem só 7, tem muito mais anjos, uma infinidade de anjos multidimensionais. Não tem só o comandante Ashtar, que é o arcanjo Miguel de asas. Não, tem asas. Arcanjo Miguel estelar. Troquei todas as palavras aqui. Então, nós vamos ficando por aqui, desejando a vocês que amanhã, ao vivo, estaremos às 19 horas. Depois fica gravado, né? O aberto, o mestre Amora vai falar como que serão esses novos projetos que tanto estamos dizendo. Há uma preparação, e agora eu já entendi, é mesmo, amanhã a gente conta. E depois, live para os membros, tá bom? Na live para os membros, se você ainda não é membro do canal, inscreva-se primeiro no canal Márcia Caria, aí depois clica para se tornar membro. É R$ 7,99 por mês e vocês estão ajudando a Fraternidade Viva a continuar. Assim como essas nossas transmissões e lives, se vocês não comentam, se vocês não dão o like, não compartilham, nem que seja para você mesmo, ou compartilha para outras pessoas, o YouTube entende que este canal é um canal que está em declínio. E eu recebi hoje a transferência, a monetização, né, que vem dos Estados Unidos para a conta aqui do Brasil, e há um decréscimo.
são valores que estão caindo. Mas é porque não está bom. Então, existe os dois lados. Se não está bom, dê sugestão como que fica melhor, né? Se não está interessante, de repente a gente pode fazer de alguma outra forma ou diminuir mesmo, porque eu preciso transmitir. A minha missão é falar. Ninguém falou que eu preciso falar todos os dias aqui no YouTube. Eu posso falar de diversas formas, em aulas, em cursos, em lives ou meditações, ou de uma forma menos intensa, né? Então, escreva, dê sugestão como que a gente pode melhorar esse canal, porque está caindo. A monetização, que é o valor, caiu pelo terceiro mês consecutivo e eu vou abrir esses números na live dos membros. Porque os membros praticamente são os que seguram a monetização, porque cada live dessa a gente ganha R$ 1, R$ 3, alguma coisa assim. Mas a quantidade de membro não. É a quantidade de membro que segura. Porque eu não vendo produtos aqui, né? Então talvez tenha que pensar em fazer uma loja virtual, não sei, alguma coisa assim. Eu não tenho muito tempo para isso. Então, por favor, escreva nos comentários como que a gente pode melhorar, tá bom? É isso aí, gente. Gratidão, até amanhã. Fiquem bem. Tchau.